Assista agora, Programa Estúdio Inter. O programa a seguir é uma produção independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Bom dia, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o programa Estúdio Inter, diretamente aqui da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV e também nas plataformas digitais. É tão gostoso hoje que a gente consegue se aproximar de uma maneira muito prática, porque você pode escolher. Pode ser pelo YouTube da TV Rio Preto, pode ser pelo site e pode ser também pelo aplicativo. E se você não baixou ainda, corre, vá até a loja de aplicativos do seu celular, da sua companhia aí, do seu Android ou do seu iOS, já baixa o aplicativo da TV Rio Preto e tenha a nossa programação na palma da sua mão, em especial o nosso programa que acontece todos os dias aqui com muito conteúdo bacana para você. E por falar em conteúdo bacana, meu convidado do primeiro bloco vai trazer um assunto que na maioria das vezes as pessoas deixam para olhar em última instância quando o assunto é construção de casas ou de espaços comerciais. Você já parou para pensar no telhado? Como é que funciona o planejamento? Queda d'água, o cálculo, quantas telhas vão? Pois é, o Flávio Galdino, ele que é diretor comercial da Planejar Telhados, vai trazer detalhes pra gente de como isso é um item extremamente importante na sua obra, inclusive nas questões financeiras, porque no estudo que ele faz, ele consegue entender quais são os desafios que vão acontecer ali no decorrer da sua obra. E no segundo bloco eu tenho a honra de receber aqui 2 queridos amigos que estão aí de longa data já na minha vida, o Jonas Garcia e o William Kennehan, eles que estão à frente de um podcast que vem dando o que falar. Eles são hosts do QG Quest e a gente vai descobrir juntos tudo que eles trazem ali de discussão, de assuntos. Tem hora que sai besteira, tem hora que sai papo sério, mas eu acho que essa é a vibe que eles entregam pra gente. A gente vai descobrir com eles quais são as ideias que vêm pela frente do QG Quest. Então senta na frente da telinha, não sai não, está no ar o Estúdio Inter de hoje. Vou fazer uma pergunta direta e objetiva para você que está aí em casa. Quantas vezes você já olhou para o seu telhado? Você já imaginou como é que ele foi projetado? Quantas telhas tem ali? A menos que você tenha feito parte do processo de construção do imóvel que você mora, talvez você tenha acesso a esses dados. Do contrário, você entrou numa casa que você não faz nem ideia de como aquele telhado se formou. E aí existe uma hora dentro do processo da construção de um imóvel que é olhar com muito carinho e atenção para esse item que nos protege, chuva, sol, tempo, enfim. O telhado é o nosso porto seguro da casa. Por isso que eu vou conversar com o Flávio Galdino, ele que é diretor comercial da Planejar Telhados e vai me contar detalhes que eu nunca nem tinha imaginado que a gente tem que ficar atenta. Bom dia, Flávio. Bom dia, Thaís. Seja bem-vindo para o nosso bate-papo obrigado. aqui. E que coisa maluca, né? A gente só olha pro telhado quando quebra uma telha, Quando tem uma goteira, chove. Quando chove você fala assim, meu Deus, eu preciso olhar pro telhado. Thaís, 2 coisas que eu falo que não se brinca numa obra. O alicerce e o telhado. Você errou num desses 2, você tem um problema pro resto da sua vida. Você sabe que você tá falando um negócio agora curioso? Ontem aconteceu um episódio na casa da minha vizinha. Coincidências ou não, né, gente? Vamos falar de telhado hoje, o episódio aconteceu ontem. Ela tem um telhado que são 2 águas. Sim. Né? Uma mais alta e a outra que faz a cobertura da garagem. Escorregou uma telha desta parte de cima, atingiu essa outra água de telhas, atravessou a telha e caiu no meio da garagem. Por sorte, não tinha nenhuma criança brincando, os netos dela brincam ali todos os dias à tarde e nem o carro dela estava lá, porque senão o prejuízo teria sido muito maior. Total. É possível evitar esse tipo de acidente? Com certeza, com certeza. Eu falo sempre, Thaís, que existem 3 armadilhas que as pessoas não se dão conta na hora da construção. A primeira delas é você não dar o devido valor para o telhado. Hoje a gente atende todo o estado de São Paulo. Eu estou na cidade de Bebedouro, estou chegando em Rio Preto, nós temos escritório em Alphaville também, em Barueri, e as pessoas não costumam olhar
Elas pensam em economia para o telhado, Compra uma telha mais barata. compra uma telha mais barata, não pensa na estrutura. Por quê? Porque depois eu ganho no móveis planejado, ganho no piso. Porque o telhado, na verdade, ele está Ninguém tá acima do vendo. nosso ponto de Ninguém vista, tá né? vendo, Então, justamente. pensando aí num imóvel que você vai fazer para vender, para fazer um giro de dinheiro, você vai encantar as pessoas com o quê? Com aquilo que tem no interior da casa e com o visual. Mas lembre-se que a segurança de quem mora lá está inteiramente ligada ao alicerce ao telhado. É o alicerce ao telhado, justamente. Então, como que a gente trabalha? Geralmente, quem nos procura? Ou o cliente final ou o arquiteto. Tá. E aí eles nos enviam o projeto da casa, nós fazemos o projeto estrutural do telhado, Tá. nós prevemos todos os desafios possíveis que aquele telhado vai ter. O que poderia ser um desafio, só para quem está em casa entender? O que seria um desafio no De telhado? repente a pessoa não coloca o ponto certo do telhado. Todo telhado ele tem o ponto correto. Se esse ponto não estiver correto, vai chover dentro da casa. É o que acontece na minha, tá, gente? Só para você ter dou noção. risada de nervoso, mas é o que Só acontece. para você ter noção. Nós fomos visitar uma obra em Alphaville. O cliente tinha gastado 2,5 milhões na casa. 2,5 milhões. Aquele momento surto. E na hora que a gente subiu em cima do telhado, dava dó. Dava dó. E olha, pasmem, o sonho dele era o telhado, porque ele queria estar na rua e ver o telhado bonito. Dava dó. Se a casa tivesse mais 20 metros de laje, ele teria perdido todo o telhado. Teria que refazer. Tá brincando? Totalmente. Teria que refazer, teria condenado o telhado antes da casa estar pronta. Gente, Agora você imagina. Olha a importância de você ter uma avaliação na sua obra. Aliás, a avaliação ela deve ser feita no projeto, né? No projeto. Porque aí você já consegue prever esse tipo de circunstância. Total. E aí o que a gente faz? A gente vai, faz o projeto, passa o orçamento para o cliente, fechou. A gente manda a nossa equipe lá, faz toda a parte estrutural. A estrutura mesmo, caibro, tal, rips, essas coisas todas. Depois, a gente deixa ali mais ou menos 2 semanas sem cobrir o telhado. Por quê? Porque depois o cliente vai lá passar uma parte elétrica, vai passar a parte de encanamento, para não dar trabalho na obra. Porque você imagina, depois que você cobriu o telhado, você tem que descobrir o telhado para fazer alguma coisa de novo. Então a gente tem esse cuidado. Ponto. A gente terminou o telhado, a gente vai lá, filma todo o telhado para o cliente e entrega para ele um laudo de atestado. Olha que legal. Ou seja, Entendeu? ele tem noção total de como é a estrutura daquele telhado, ou seja, se ele precisar de uma intervenção no futuro, ele tem aquele laudo para poder, olha, aqui pode, aqui não pode. Aqui não pode. Que legal isso. E outra, depois a gente entrega o telhado, quantas pessoas sobem em cima da casa? Né? É o menino, é o pessoal das TVs, telefone e tudo mais. Então, o cliente ele pode cobrar. Ele pode falar, não, você subiu no meu telhado, você quebrou telha. Não, como assim? Eu tenho laudo, eu tenho foto. Então, a gente tem todo esse cuidado. Vocês têm um olhar também para as diferenças de telhas, para regiões, essas coisas? Porque, por exemplo, eu fico imaginando que aqui, no calor escaldante que é São José do Rio Preto, não dá para você colocar qualquer telha. Não, a gente corre um risco aí de ter telhas rachadas, trincadas, por conta da alta temperatura. Tem isso também? Tem. Vou te dar um exemplo. Tem um cliente que nós entregamos a obra agora recentemente, ele tinha um sonho, fazer uma academia na laje. E aí ele queria colocar um telhado shingle, é um telhado americano, tá? Telhado shingle, o que Shingle seria? aquele formato americano de plaquinha, é uma manta asfáltica. Tá. Aquele telhado não está preparado para o nosso calor. E no máximo ali 5 anos, ele vai ter que trocar o telhado. Ou seja, um gasto desnecessário se você já tivesse planejamento. E aí o que a gente fez? A gente estudou o telhado dele, fez a estrutura para que ele fizesse a academia na laje, como ele gostaria, e a gente ofereceu para ele uma outra solução. O telhado ficou como no projeto do arquiteto, porém com matéria de cimento, que causou o mesmo efeito. Agora, aliás, a gente tem hoje uma gama gigantesca, né, de possibilidades. Tem telha com isolamento acústico, térmico, tem um monte de... Sim, muita coisa, muita gente. coisa, tem muita coisa no mercado. Mas a gente sempre se preocupa com o quê? Imagina o seguinte,
você vai colocar a telha mais barata. Vamos pensar numa casa convencional. Tá. E aí, Telhadinho de duas águas. telhadinho de assim. 2 águas. Uhum. Daqui a 5 anos, a fábrica de telha fechou. E aí você precisa fazer uma reforma no telhado. Não bate as gargas. O que você vai fazer? Vai ter que trocar todo As o telhado. gargas são os encaixes, São os encaixes, que é para não isso, chover, tá, pra gente? não chover. Então, a gente também toma esse cuidado na compra do material. A gente faz esse estudo também junto com o cliente. É que nem piso, né? Que você tem que ter lá um restinho. Ter um vai restinho, que aham, dá um BO, você tem que entendeu? ter uma reserva ali. As marcas que a gente indica são marcas que já são, primeiro, Consagradas. testadas pelo tempo e segundo, em qualidade. Porque eu sempre falo, vai parecer redundante, mas nós não trabalhamos com retrabalho. Eu vou lá, faço telhado e pronto, é pra vida. É pra vida. Eu ouvi outro dia um negócio chamado telha sanduíche. O Sim. que é a telha sanduíche? A telha sanduíche, ela é uma telha geralmente usada nas casas caixote. Porque nós Casa sempre- caixote é aquela que é a quadrada, que não isso, tem nada, que né? Não tem nada. telhadinhos assim. Não, nós sempre separamos em duas Eu falo formas que de é telhado. a casa de desenho de duas crianças, né? Uma faz com as duas aguinhas e a outra faz só o quadrado. Só o quadradinho, justamente. Sempre separa em dois telhados. Tá. O telhado convencional, que é 4 águas, 2 águas, que a gente já conhece, e o telhado caixote. Tá. O telhado caixote, geralmente, a gente trabalha com a telha sanduíche. O que é a telha sanduíche? É uma telha galvanizada. Por que galvanizada? Para ela resistir ao tempo, tá? E as intempéries do tempo. O isopor, que hoje o pessoal está usando um outro material também que é Térmico, né? térmico, anti-fogo, tá? E uma outra telha embaixo. Que legal. E aí o que é isso? Você tem uma qualidade acústica e uma qualidade térmica. Que legal. Então isso é a telha sanduíche. Porque para nossa cidade, né, gente, vamos combinar, Total. que seria disso, devia vir obrigatório já nas construções, porque vou fazer que nem o vereador de uma cidade aqui do lado que quer instalar ar-condicionado na cidade. Edinho, ajuda nós, né, amigo? Justamente. Ó, isso. dentro dessa história aí do telhado, né, você entra no processo da construção, mas vamos imaginar que eu tenho lá uma casa que está passando por um processo de reforma e a pessoa quer repaginar esse telhado. É possível fazer a troca das telhas, dar um novo visual para isso? Sim, inclusive eu estou com uma obra em Alphaville, Barueri, um telhado de 910 metros, É quase a um igreja, quilômetro. gente, viu? É quase a igreja. Nesse telhado nós vamos tirar, que é um telhado convencional, nós vamos tirar todas as telhas e refazer o telhado caixote. Por quê? que Porque legal. o cliente vai vender a casa. Então ele quer uma casa mais moderna. Mais comercial, mais atendendo Isso. a demanda do mercado Aham, atual. justamente. Que legal. E é possível fazer também com vocês pequenas obras? Por exemplo, quero um pergolado, quero uma área de garagem. É possível fazer? Isso que gente, é legal. que legal. Sabe por quê? Porque assim, nós temos tanta habilidade na parte de aço galvanizado, que é também na parte de madeira. Que legal. Então, nós nos preocupamos, por isso que eu faço o estudo de viabilidade para o cliente. De repente, uma área de lazer, de repente o cliente quer algo mais conceitual. Vamos fazer de madeira. De repente eu quero algo mais moderno. Vamos fazer no aço galvanizado, lá. legal. Entendeu? Então a gente toma todo esse cuidado. Ou seja, não vá meter o nariz onde você não conhece, meu amor. A gente está cansado de ouvir histórias aí de pessoas, eu vou fazer um puxadinho aqui, um puxadinho ali, vou dar uma ampliada na casa. Não ultrapasse o limite da segurança. Com profissionais capacitados e com o time que o Flávio tem, você consegue ter assertividade na sua obra, você vai gastar menos, porque você vai ter um estudo de previsibilidade dessa obra e sem riscos, meu amor. Então, para de querer fazer as coisas sozinho. Do yourself só funciona para americano. Porque eles têm um monte de equipamento fácil de ser usado, que também não é tão fácil assim. Mas eles têm eu diria, esse desprendimento de ser mais direito, até porque eles têm aulas de marcenaria na escola, tem uma série de coisas que vão preparando esse indivíduo na vida adulta para fazer suas traquitanas lá. Mas a gente não, amor, então não ultrapasse o limite da segurança. Quer fazer algo bem feito?
procura o time do Flávio, que eu tenho certeza que ele vai te receber com o maior carinho. Flávio, adorei te receber aqui, Thaís, conversar um obrigado pouquinho mesmo. mais sobre esse assunto, que as pessoas pouco prestam atenção, Sem dúvida. mas eu diria que o telhado e o alicerce são o coração da casa, né? Sem dúvida. Diferente da cozinha. A cozinha só a hora que ela tá pronta, gente. Porque se o telhado e o alicerce não estiverem bom, nem na cozinha você chega. É verdade. Obrigada, viu, Imagina, amor? obrigado Espero você. te receber aqui mais vezes. Com viu? certeza, um Bom prazerzaço. demais. Até mais. Viu que gostoso, gente? Então preste atenção aí no seu telhado, dá uma olhada como é que tá. E na dúvida, não arrisque, chame quem entende do negócio. Vou ligeirinho pro intervalo e na volta nós vamos conversar com uma dupla que está dando o que falar, QG Quest. É um podcast que traz aí vários assuntos em pauta e quem está à frente é o Jonas Garcia e o William Kennehan e a gente vai descobrir juntos o que este podcast promete. Bora pro intervalo? Meu dia a dia é bastante agitado. Tudo começa no cuidado com o filho, no corre-corre do trabalho. É por isso que não descuido da minha saúde. E aqui está o meu maior segredo: água mineral Rárida, com todos os nutrientes que meu corpo precisa para eu ter mais qualidade de vida. E claro, ninguém é de ferro, né? Água não é tudo igual, por isso eu uso e indico água mineral natural Rárida. Os óculos de sol ou de grau se tornaram acessórios indispensáveis. A correria do dia a dia exige além de beleza estética. É preciso proteção com qualidade, lentes de alta performance e certificação e garantia. Casa dos Óculos Caibinhos, com você em todos os momentos do seu dia. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 45 opções de lojas. Rio Preto Shopping, sempre novo para você. Estamos de volta, eu falei que era bem ligeirinho e agora o assunto é um dos queridinhos do momento. Eu diria que o podcast entrou na vida das pessoas como um livro entra na vida da pessoa, como um seriado entra na vida da pessoa, e a hora que você vê, você está tão mergulhado nesse universo de escutar os entrevistados e entender o que aquelas pessoas têm para trazer, e os próprios condutores do podcast que acabam contribuindo com a condução dessa história. E a hora que você vê, você passou lá 3, 4 horas assistindo uma sequência de podcasts e bate-papos que tomaram conta dos nossos gostos, né? Nessa veia, a gente encontra aí 2 caras que são extremamente criativos, que têm uma veia artística, acho que isso está no DNA deles. Ninguém conta isso não, tá? Não nasceram na maternidade do circo, mas eles vêm com um DNA artístico, uma pegada cômica na medida certa, e aí eles se juntam, já estavam juntos antes, mas se juntam para trazer um conteúdo de forma dinâmica e interativa. Nasce então o QG
QuestCast, que eu falei errado até agora, mas eles já estão pensando que QuestCast tá tudo ali, ó. Tá tete a tete, entendeu? E é por isso que está aqui comigo o Jonas Garcia e o William Kennerhan. Tá certinho, né? Ela acertou. Kennerhan. Eu erro o cast, mas acerto o Kennerhan. O mais difícil. Bom dia, meninos! Bom dia. Que delícia Bom dia, ter vocês Thaís. aqui pra gente falar desta nova empreitada de vocês, né? Vocês já estão juntos aí na parte criativa com a agência que é a QG. Sim. E aí, da QG nasce o QGCast. Vocês viram que eu tô fazendo aqui um ninho de mafagafo, né? Foi mais ou menos isso. A ideia começou com a QG de Ideias, que é a agência de marketing nossa, para fazer todo esse trabalho de marketing com grandes empresas, mas também com pequenas, voltado mais para o pequeno empreendedor, para quem faz coisa. E a gente falou, por que não fazer um podcast com esses clientes, para a gente impulsionar ainda mais esses clientes? Pra dar voz pra esse público, Exatamente, né? fazer eles aparecerem ainda mais. E aí veio essa ideia e começamos. A gente já veio maturando ela, pensando, pandemia toda ali olhando, até que surgiu o momento. Falou, acho que agora é. E aí a gente começou o projeto com essa ideia de fazer para os clientes, só que deu tão certo que aí a gente falou assim, não dá para ficar só fechado com nisso. eles. Uhum. Vamos abrir, vamos fazer para todo mundo, vamos legal. explanar os assuntos aí. Bom, e a veia, então, do podcast de vocês hoje é essa questão do empreendedorismo, do pequeno, mas que, na verdade, já desviou o caminho. O projeto inicial nosso até era algo um pouco... Porque a gente tem alguns clientes muito legais, uns profissionais sensacionais que a gente não conhecia. Conheceu por questão de marketing mesmo, indicações. E a gente pensou, o Jonas, que tem essa veia mais artística de entrevista, ele falou assim, não sei se eu quero falar de marketing, abordar o marketing para o micro e pequeno empreendedor. Só que eu acho assim, a gente é meio brincando, igual minha mãe fala, você só bota o filho no mundo, o que ele faz o que quer. E o QGCast foi isso. isso. É desesperador, tem hora. No ponto de vista mãe, isso é desesperador, tem hora. E o QGCast foi isso. A gente, no primeiro episódio 0, que a gente chama, que foi uma tentativa de apresentação minha e do Jonas, Tentativa a ideia é ótimo, cara. Eu choro de rir com vocês. A ideia foi trazer um podcast sobre marketing para mim, que pequeno empreendedor. Só que ele sozinho andou e seguiu o próprio rumo. Desde as primeiras pessoas que assistiram, com a interação do pessoal no ao vivo, que manda as perguntas, que participa, com a brincadeira do Pix que a gente faz, ele foi tomando um outro rumo e se tornou um podcast de bate-papo geral. Então a gente já entrevistou sobre consórcio, por exemplo, que é um tema que muita gente... Tem um histórico de golpes, enfrenta as coisas. Já falou de eventos, já entrevistou cantoras, já falou de entrevistaram uma culinária. Então, precisamos de uma ex-miss. Não é ex-miss, porque miss não Uma é vez ex. miss Uma vez sempre miss é sempre miss. Não é que ninguém Então, até ex-BBB, tchauzinho. não, é só mim. Olha lá, mano. Tá vendo? Nunca deixou de ser. Não, bem. Tá no sangue. sangue. Mas eu acho que isso que é legal, né? O podcast ele acabou virando uma forma de entretenimento inteligente, né? Porque num bate-papo descontraído e leve, você tem insights muito interessantes. O que vocês podem deixar aqui, assim, como... Você fala assim, cara, eu nunca imaginei que eu ouviria isso de alguém. O que já aconteceu de divertido ou inusitado no podcast de vocês? Nossa, já teve vários casos. Já teve, por exemplo, uma cantora Andresa, que é de São Paulo, super famosa, já foi no programa do Silvio Santos, tudo. Ela falou pra gente, eu pinto meu cabelo porque eu tenho uma mancha branca no cabelo. Tipo, soltou ali isso, sabe? É porque ela é toda preocupada com a estética, né? A imagem, a imagem, ela vende. é lógico que é a voz, mas o cantor também é a imagem. Ela é toda bonitona e ela contou. As pessoas me vêm e falam que eu sou jovem, mas nada natural aqui, é tudo pintado, Ela entendeu? soltou essa. Tem participantes de reality shows, né? A gente já recebeu a Gaia, que participou do Caravana das Drags, que foi apresentado pela Xuxa. A Red Alor também, que participou do Queen Star. Ela conta bastidores ali que, tipo, será que eu podia falar isso? Já falei, agora meu foi. contrato já foi. Agora foi. Então tem A essas Gaia coisas. soltou uma que, conhecendo a estrutura do programa que ela participou do reality, se fosse hoje ela não participaria, por exemplo. É uma coisa que você fala, meu Deus, você foi do programa e ela mesma disse que não participaria. Enfim, tem algumas coisas legais. Que doido, né? Eu acho que o podcast, diferente de um formato como esse aqui, que é o que eu tenho, ele deixa quem está ali do outro lado do microfone mais solto. Sim. Né? Sem muita trava, sem muito medo, porque as câmeras Assustam. Assusta, né? Não tem jeito. E no podcast você tá tete a tete ali com quem tá batendo esse papo. Então eu acho que a leveza e a tranquilidade do entrevistado é diferente, né? Vocês percebem isso? Você que já teve aí programas de inclusive, entrevista. saudades de estar aqui, né? A gente fazia. Gente, quando o Jonas me substituiu para eu ter o Matheus, Senhor da Glória.
Você sabe desse Deixa episódio? abaixo. Eu assisti alguns episódios. Mas no Por dia sinal, que ele essa estava na semana maternidade, você sabe Ah, desse não, esse episódio? não, que ele se vestiu não. de Thaís Salentano, com salto alto, peruca? Não, Eu peguei ele não o me figurino mostrou. da Thaís. assista, Tem coisa que a gente assista. deixa abaixo. Não, mas gente, foi um momento épico do programa. Foi histórico. Eu tendo o Mateu na maternidade, chego pro quarto, depois que o programa já tinha dado, fui assistir no YouTube. O que tá acontecendo? Peruca loira, mini saia, blazer. Eu falei, santo Deus. Eu falei, tá bom. É sobre isso. Então, Mas foi uma fase muito legal. tem essa diferença, assim, de estar aqui nesse formato e estar do podcast. O podcast, a pessoa até começa meio travado, mas ali com a mesa, a cadeira que fica mais confortável, vai sentando, começa a virar um bate-papo de bar, assim, sabe? Tem a questão da caneca, que às vezes a gente não põe água ali, põe outra coisa para deixar a pessoa mais leve. Ó os truques, É. gente. Vai pegando os truques. Então- Se o entrevistado começar falando normal, calar, E terminar assim, já sabe. E tá a caneca. Então tem essa pegada mais leve e a gente faz essa questão também de deixar mais leve. A pessoa às vezes, que nem a gente tratou um assunto ali sobre Setembro Amarelo, Outubro Rosa, São que são assuntos assuntos mais pesados, Prevenção ao mas a suicídio. gente tenta deixar um pouco mais leve, um pouco mais leve mesmo, acho que essa é a palavra, leve, para fluir o assunto. E aí a pessoa sente a vontade de contar coisas, como por exemplo a Andresa que falou da mecha pintura dela. do Que ela não- cabelo. Exatamente. E pela questão que, assim, eu acho que a insegurança de estar de frente às câmeras, por mais que ali seja a câmera de podcast, é diferente do que É essa diferente o estrutura aqui. formato, né? A gente já quebra com essa brincadeira de um Pix de R$10, né? Que é algo tipo, meu Deus, um Pix de R$10, que se dá o trabalho de dar um Pix de R$10. Ah, gente. Então acho que dá uma quebrada no convidado. Ele entende que não é algo assim, ó, é pra sentar, é uma entrevista, é um bate-papo, mas é nada sério, é pra gente descontrair e relaxar. É leve, livre e solto. O que nos permitiu abordar, igual o Jonas às vezes citou, temas como autismo, né, psicologia infantil, os problemas dos pais no Dia das Crianças, a gente falou da dificuldade com os pais em lidar com os filhos, quando dá celular, quando dá, não sei, ou prevenção ao suicídio, que é um tema, né, super... Cheio de Sim. dedos ainda pra ser E a gente tratado. recebeu muito feedback de amei a forma como vocês trouxeram algo tão denso de forma leve, sabe? E tão informativa. E eu acho que é isso que a gente precisa, né? Eu acho que de cinza já basta o mundo, né, gente? Vamos combinar. Hoje, você sabe o que me chamou a atenção hoje? Um negócio que, assim, a gente... Não sei vocês, mas às vezes a gente passa por determinadas ruas, você não presta muita atenção, você faz aquele Sim, caminho no é. automático, tal, tudo. Cara, hoje eu vi pichado no muro, a caminho daqui do estúdio, Hamas, que momento. Eu falei, como é que alguém pode comemorar um negócio desse, né? Então, assim, o cinza, deixa pro lado de lá, né? Vamos tratar a vida com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de amor e esperança no coração. Quem quiser assistir vocês, faz como, meninos? Qualquer lugar. Ah, que Qualquer ótimo, lugar. adoro. Vai no mercado que aparece a gente oferece. É multiplataformas. Exato, a gente tá caindo. Maravilhoso. Mas é assim mesmo. A gente tá no YouTube de quinta-feira ao vivo, que aí tem a brincadeira do Pix pra galera. Então, Tá. se você quiser Pix, R$10 toda quinta-feira ao vivo, 7 horas no YouTube. Não só ao vivo, também qualquer momento. Pera aí que todos caiu os o teu episódios estão microfone, lá. vamos ajustar. Entra aí, Entendeu? Dedé, vai entrando, ajusta aí. Olha lá, ó o Dedézinho. Não, Aí não, sabe o que eles fazem? Eles me ajudam, olha lá, eles tiram o Dedé de cena, põe só eu, mas o Dedé participou hoje. Você deixa ele, hein? Ó, não só ao vivo no YouTube, também os programas ficam lá, todos os episódios. A gente tá com ele há 2, indo pra 3 meses, 3 meses. né? É. Mas É são um todos os bebê episódios. lindo. Tá começando, mas já começou assim. Só tem a agradecer mesmo. Foi muito bem recebido. E também toda a plataforma de áudio, né? Tá. Spotify, Deezer, Apple Music. Apple Podcast. Onde você quiser, eles entendeu? estão. E agora, A gente aqui na TV Rio Amazon Preto. Music Ah, que também. sensacional. Agora vocês são colegas de casa, olha que coisa Nós somos boa, colegas gente. de casa aqui na TV Rio Preto. Toda segunda, também às 7 horas, tem a gente aqui. 7 horas da Fantástico. noite. Então, para acompanhar vocês no ao vivo é às quintas-feiras direto no YouTube. Sim. Isso. E para acompanhar o que rolou na quinta, às segundas-feiras A segunda tem aqui, aqui. ou em todo o hall de programas que já tá lá no YouTube deles para vocês conferirem os convidados. Qual foi o maior desafio de botar isso para andar? Por que eu tô perguntando isso? Porque normalmente a gente tem gente ali do outro lado que sonha, né? Sim. Quer um programa de televisão, quer um podcast, quer virar cantor, quer virar bailarino, enfim, e às vezes fica ali no sofá esperando as coisas acontecerem. Então eu sempre pergunto para quem Falando- trabalha com essa linha assim, como é que dá o start? Falando por mim, depois o William comenta, mas da minha parte foi superar o medo
de fazer, de dar certo. Tipo, se eu já fiz tanta coisa na vida, já apresentei isso, já fiz aquilo. Será que se eu montar esse projeto vai dar certo? Será? Então, tipo, eu tinha... julgamento, a rejeição. Eu tinha esse medo. Mas a partir do momento que eu falei, não, chega, vou fazer, tipo, esquece todo mundo, faz o que você realmente quer e da forma que você quer, aí fluiu. E tem dado certo. Então, pra mim, foi isso. Eu acho que pra mim foi a questão do... Eu me cobro muito. Eu trabalho com planejamento de marketing, então eu querer planejar tudo, né? E só Planilhas. Querer falar assim, não, passo a passo vai ser assim. E nada é nunca assim, não adianta, tá? A gente trabalha com planejamento pro planejamento ir por água abaixo. Eu já sei disso. E minha preocupação era, a hora que eu estiver sentado, o que eu vou perguntar? Como eu vou saber o que falar? Sabe? A ideia do querer levar uma informação, fazer uma pergunta incrível. E descobrir que é muito mais leve do que isso. É sentar mesmo e conversar. E bater um papo. Eu acho que é... E é por isso que o podcast ele é apaixonante, porque além dele ter... Ele tem o visual, né? YouTube, mas ele também, às vezes, você quer lavar a louça, só pôr o áudio. Só escutar. Você consegue consumi-lo, você não precisa estar assistindo. Perfeito. E é um bate-papo. Então solte-se, meu amor, porque no sofá não acontece nada. Eu já cansei de falar isso. Exatamente. No sofá, o máximo que vai acontecer é sua bunda crescer. Não é? E a barriga e também. A barriga, né? Porque assim, Sempre vem acompanhado de uma comida. não tem jeito, né? Então, assim, se você tem sonhos, se você acredita no seu potencial, coloque em prática e faça como o Jonas disse. Se os outros vão falar, o problema é dos outros, meu amor. Os outros não pagam o seu boleto. Mesmo se não acreditar, tente. Sabe? O importante é tentar. Porque aí você fala, poxa, deu certo, ótimo. Não deu, mas eu tentei. Isso é muito legal. Acho que tentar é o mais satisfatório. É tentar fazer a coisa acontecer, né? Amei, meninos. Fiquei muito feliz. Quero ir lá. Pronto, falei. Ótimo, já Opa, vamos agendar a gente aqui. já vai agendar sim, Show tá? de bola. É uma coisa maravilhosa, é ter as pessoas procurando. A gente sabe que tá dando certo, que as pessoas mandam mensagem, nossa, tem Quero como ir. participar? Quero O ir. que eu faço para participar? E isso é o mais gostoso. Muito entendeu? bom. Saber Estou que muito feliz de vocês estarem aqui na casa com a gente também. Eu acho que enriquece a programação da TV Rio Preto. A gente precisa desse tipo de conteúdo. Já basta eu aqui todo dia enchendo o saco de vocês, né, gente? Obrigada por deixar eu entrar na sua casinha. Mas a gente precisa de mais histórias, a gente precisa de mais referências inspiradoras. Então, assistam os meninos às segundas-feiras, às 7 horas, às 19. 19 horas e às quintas-feiras vocês podem acompanhá-los pelo YouTube. Obrigada. Fiquei Dani. muito feliz. E quando tiver novidade, pode voltar que é a casa de vocês também. Ótimo. Combinado? Sempre. Feito Muito o jogo. obrigado. Gente, que delícia de programa. Eu vou me despedindo, desejando pra você aí do outro lado um dia incrível. E faça como o Jonas. Vai sem acreditar mesmo. Simplesmente vai. Faça a coisa acontecer. Se não der certo, tudo bem, pelo menos você tá com a cabeça tranquila e fala assim, ops, tentei, valeu, não funcionou, vou tentar outra coisa. E segue a vida, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, amanhã eu tô aqui de novo. Você. Tchau, tchau.